Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Eu gostaria, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite, conversando com os irmãos. Agradecer também ao pastor Edmar e toda a Igreja Assembleia de Deus Colheita. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite com vocês. Meus queridos, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o assunto do nosso tema. Estamos aí no Outubro Rosa, né, onde se valoriza mais o assunto sobre a prevenção ao câncer de mama. Eu, particularmente, não gosto dessas campanhas com prazos determinados, né, mas elas são importantes para a massificação da informação. Mas eu acredito que esse tipo de campanha, esse tipo de assunto com tamanha relevância, deveria ser realizada durante todo o ano, principalmente por parte do nosso Estado, principalmente por parte, né, do nosso sistema de saúde. Deveria ser uma campanha contínua. Mas, impossibilitados, vamos aproveitar aí, né, as últimas horas do mês de outubro e fechar aí falando sobre esse tema. Eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos para esse título, né, ao qual nós vamos estar conversando por alguns minutos: cânceres que favorecem o câncer. Eu não sou especialista em saúde, né? Sou da área da educação, mas estive fazendo algumas pesquisas, né? Não tão profundas quanto talvez demande o tema, mas as informações que eu obtive nós vamos estar compartilhando nessa noite. O câncer de mama, enquanto patologia, enquanto doença, enquanto diagnosticável pela medicina, né, algumas informações relevantes sobre a doença em si, sobre esse problema que hoje, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, chega a atingir 60 mil mulheres por ano. Tá? Então, assim, é algo assustador. Às vezes a gente não considera, né, a gravidade, mas é algo assustador. Em pleno 2021 ainda haver esse número, né, tão exorbitante de pessoas sofrendo com essa enfermidade, muitas vezes sofrendo mais por não ter sido diagnosticado precocemente. Sabemos dos avanços da medicina na atualidade, sabemos que hoje é totalmente tratável, que são raros casos que, se descoberto precocemente, não são tratados com sucesso. Então, nós temos que estar atentos, né, a esse assunto, a essa, ainda vamos dizer assim, debilidade, né, que nós estamos ainda vivendo no nosso país de maneira em geral. O câncer de mama, ele, assim como outros tipos de câncer, né, ele surge a partir de uma falha genética, vamos tentar colocar assim a grosso modo, né, que é na organização celular, na organização das células. Falando especificamente do câncer de mama, as células mamárias, no decorrer da nossa vida, elas se multiplicam, se dividem, e, com o passar do tempo, biologicamente, elas sofrem uma morte natural. Nesse processo, quando há, então, uma mutação não reconhecida pelo organismo, uma mutação nessa célula que não é reparada, e essa mutação acontece no ducto mamário, ou seja, no canal do leite, né? Nós que somos mães sabemos bem o que é isso. Isso vai acontecer ali naquele canal. E quando, então,
essa célula não é reconhecida por alguma falha no nosso organismo, ela vai romper esse ducto e aí começar a evolução de algum tipo de câncer. O câncer de mama não é uma doença única, específica, né? Ela é uma doença múltipla, são vários fatores, tanto decorrentes quanto recorrentes, são vários fatores, e nós vamos falar sobre alguns de principal relevância. Um dos fatores que nós, mulheres, devemos observar são os fatores possíveis de risco, porque sabemos que a pesquisa em torno do câncer, né, de forma em geral, ainda é bastante restrita, mas alguns fatores que já são comprovados são os fatores, por exemplo, reprodutivos, onde há uma menarca precoce ou uma menopausa tardia, onde a mulher, a adolescente, menstrua muito cedo, ou então a mulher tardiamente fará a menopausa. Isso é um fator de risco. Não quer dizer que, nossa, aconteceu isso na minha vida e eu vou entrar em pânico. Não. São fatores. Não quer dizer, isso não é uma regra, né? Não quer dizer que isso vai acontecer por causa desse fator, mas é um fator que foi identificado, entre outros. Alguns pesquisadores também alegam que número pequeno de filhos ou ausência de gestação pode também corroborar para o desenvolvimento do câncer de mama. A idade é um fator natural, né? Sabemos que a partir dos 40 anos temos que ser mais cuidadosas em relação a exames, né? Em relação a acompanhamento médico, mas a idade principal do desenvolvimento do câncer de mama é entre 49 a 69 anos. É uma idade onde há um risco maior. Nossa, mas eu estou nessa idade, então eu devo me preocupar? Não, deve se cuidar. Mas, volto a dizer, quando é diagnosticado precocemente, é muito grande a chance da cura. Fator genético hereditário. O câncer tem um fator genético, obviamente, é uma doença genética, porém, nem sempre o fator predominante é o hereditário. Mas, se temos na nossa família mulheres com graus próximos de parentesco, também devemos ter uma observância maior. Se a minha avó, se a minha mãe, né, se desenvolver um câncer de mama, eu também devo procurar mais cedo um acompanhamento médico e tomar os devidos cuidados. Em relação aos sintomas, né, é chamada uma doença silenciosa, porque os sintomas do câncer de mama, ele é muito discreto, né? Então, eu não vou ter febre, eu não vou ter indisposição, falta de apetite, prostração, algo muito palpável, é algo mais silencioso. Então, o nódulo é o principal e comprovado sintoma do câncer, o carocinho no seio. Pode acontecer, em casos mais raros, uma secreção pelo mamilo, uma secreção espontânea, né? Ou também uma alteração cutânea, uma descamação, uma coceira, mas isso são casos mais específicos. O que há realmente comprovado e que é notório é o nódulo. Sobre os cuidados que nós devemos ter para conseguir diagnosticar precocemente o câncer de mama. O autoexame, que é o principal, e nós estaremos tratando daqui a pouco sobre as questões emocionais pelas quais as mulheres normalmente não fazem, obrigada, irmã, Deus abençoe, não fazem o autoexame, o acompanhamento profissional com um profissional habilitado, né, com um ginecologista, com outro médico especialista nessa área, a ultrassonografia e a mamografia.
É interessante porque muitas mulheres nem sabem que a partir de 49 anos elas têm um direito automático à mamografia regular pelo SUS. Então, isso é um direito nosso e muitas vezes passa desapercebido, né? A prevenção. Eu acredito que estamos falando hoje aqui com uma maioria evangélicos, né? Mas isso daqui não é uma informação só para mim, para você que está aqui, mas é uma informação para ser repassada à sociedade, repassada aos familiares, né? Então, uma das questões que já foi comprovada, que é um fator, se não do surgimento, mas do agravamento da doença, é o tabagismo. Os fumantes. Porque, abro aqui um parênteses, os homens também, numa proporção de 100 por 1, desenvolvem também o câncer mamário. Né? São casos, porcentagem bem mínima, mas também correm o risco. Então, o consumo do cigarro, o uso do tabaco, é um fator agravante, o alcoolismo é um fator agravante, o sobrepeso é um fator agravante, a contracepção oral por mais de 10 anos ininterruptos é um fator também que colabora. O sedentarismo. Hoje, nós somos muito confundidos com a correria do nosso dia, imaginando que não somos sedentários. Eu trabalho manhã, tarde e noite, então eu não sou sedentária. O sedentarismo não está associado à nossa rotina, mas ele está associado ao momento que praticamos atividades físicas específicas. É uma caminhada, é uma academia, é um pilates, não sei o que vai melhor atender cada uma de vocês. Né? Até um tempo atrás, a atividade física era associada totalmente à questão estética. Mas de 10 anos para cá, graças a Deus, tem aberto essa mentalidade e a sociedade tem entendido que atividade física é questão de saúde. Atividade física é questão de melhora no seu organismo, né, em todos os aspectos. Então, é muito interessante que tenhamos um momento para alguma atividade física. Eu não tenho tempo para ir para a academia, eu não tenho tempo para ir para pilates, para natação. Uma caminhada no quarteirão da tua casa. Isso todo mundo tem tempo e condições de fazer. E vocês não fazem ideia da importância disso para o nosso organismo. A má alimentação. Hoje nós somos a geração aí da urgência, né? Eu tenho 20 minutos de almoço, então eu vou comer um sanduíche aqui mesmo, vou comer um miojo, vou comer uma pizza, no meu caso, vou comer um pudim, porque eu gosto de doce, e aí vai a nossa rotina, com uma péssima alimentação. A alimentação saudável não está associada a valor econômico. A alimentação saudável está associada à educação. O que quer dizer isso? Vamos lembrar lá dos nossos avós, dos nossos bisavós. O que eles comiam? Muita verdura que colhia ali da horta, muita fruta que colhia ali do quintal. Isso é educação saudável. Olha, irmã Rosane, mas eu não tenho tempo para fazer uma horta lá no meu jardim, eu não tenho... Tudo bem, mas você tem tempo de ir ao mercado e pegar vários enlatados. Nesse tempo que vamos lá e pegamos os embutidos, e pegamos os enlatados, e pegamos a comida pronta, é o mesmo tempo que eu tenho de ir na feira e pegar um legume, pegar uma verdura. E isso é totalmente, muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E, consequentemente, também, né, diminuirá o risco do agravamento dessa doença. O câncer da autoaceitação. Câncer é uma doença cruel,
que até 40 anos atrás não se podia pronunciar o nome dela, era uma coisa maldita, tamanha a gravidade dessa enfermidade. Mas o porquê, então, falar sobre o câncer da autoaceitação? O que é a autoaceitação? É eu próprio estar bem comigo em todos, estar de maneira organizada em todos os aspectos. E alguns aspectos prejudicam a autoaceitação de um grande número de mulheres, fazendo com que isso bloqueie o autoexame, o autocuidado. Né? Porque se a mulher ela não está bem emocionalmente, ela não está em condições de se preocupar em prevenir uma doença. Ainda mais uma doença que cá entre nós mexe com a feminilidade. Então, se eu não estou bem, eu não quero ir para frente do espelho fazer um autoexame. E eu queria tentar falar rapidamente com vocês, né, sobre alguns aspectos relacionados a essa autoaceitação, aspectos negativos que devem ser retirados das nossas vidas, que devem ser anulados das nossas vidas, o aspecto da comparação. Nós não temos que comparar-nos com outra pessoa, a não ser, obviamente, uma comparação com Cristo para que possamos imitá-lo. Sabe? E, nesse caso, é óbvio que uma comparação totalmente desigual. É óbvio que nós estamos aqui embaixo, mas aí vamos comparar o nosso caráter, vamos comparar a nossa vida para que a gente possa melhorar e imitá-lo. Mas comparar uma com a outra é desnecessário e prejudicial. Ah, porque ela é alta, eu sou baixa, ela é gorda, eu sou magra, faz de conta, né? Ela é loira, é morena. Não existe isso. Cada uma de vocês, cada uma de nós somos apenas mulheres. Só isso. Isso é o que importa. Fujam das comparações, fujam dos grupos de relacionamento onde surgem as comparações, para que tenhamos um emocional saudável. A expectativa, a única expectativa válida é a expectativa pela glória. Somente essa nos basta. Eu não tenho que ter expectativa de que o filme vai ser excelente. Eu tenho que ter um objetivo de aproveitar o filme. Se ele está eu não tenho que gerar expectativa em relação a outra pessoa. Eu tenho que estar bem resolvida comigo, independente da reação da outra pessoa. Se é uma pessoa que vai magoar, eu não tenho que ter expectativa de que ela não iria me magoar, eu tenho que estar preparada para perdoá-la, para que eu tenha também uma saúde emocional. E isso é muito importante nas nossas vidas. Colocar você em primeiro lugar, isso daqui parece egoísta, parece anticristão, mas não é. E eu percebi essa realidade quando você entra no avião, né, para fazer uma viagem, e a aeromoça fala aquele recado lá com aquela voz de suspense, e ela fala, em caso, né, ela cita lá o nome, que agora me fugiu o termo, peguem as máscaras e coloquem você primeiro, não no seu filho. E eu achei essa comparação egoísta, falei, mas de maneira nenhuma, é óbvio que primeiro eu vou colocar a máscara no meu filho. Mas depois eu fui compreender essa informação. Como eu posso colocar a máscara no meu filho se eu estiver desmaiada por falta de oxigênio? Agora, se eu fiz o procedimento e cuidei da minha saúde, eu tenho condições agora de socorrer o meu filho. Então, colocar você em primeiro lugar não é ser egoísta, é amar o outro como a si mesmo. É algo muito importante para a nossa aceitação. Aprovação, nós não temos que ter aprovação de ninguém, além de Cristo. Você não precisa da aprovação, não estou dizendo aqui em caso de insubordinação, não, irmãos. Né? Mas você não precisa, para ser feliz, de uma aprovação do teu esposo, da tua mãe, do teu pai, do teu vizinho, ou de quem seja. Você tem aprovação de Cristo para o seu comportamento, para a sua vida, isso basta.
Não espere que o outro te aprove. Se Cristo não te desaprovou, siga e seja feliz. Então, assim, é algo que precisamos retirar da nossa vida. Poxa, eu passei o dia me arrumando e meu esposo nem viu. Ué, se ele não viu, olha você no espelho. Vai você para frente do espelho e fala, olha, você está muito bem. Você se valorizou. Isso basta. Síndrome da incapacidade. Eu não sou capaz, eu não posso. Quem te disse que você não pode? Há um mecanismo mágico no nosso cérebro. E é interessante esse mecanismo, porque quando nós falamos algo, e quando nós trabalhamos em cima de algo, mesmo que aquilo não seja tão real, o cérebro ele manda a informação para que o nosso corpo siga aquela informação. Então, síndrome de incapacidade, retire isso da sua vida. Retire isso. Você tem capacidades peculiares, você tem capacidades especiais que Deus te concedeu, vai descobri-las. Eu não posso estudar, eu não sou capaz, eu não posso fazer um concurso, eu não sou capaz. Eu não posso, sei lá, viajar, não posso emagrecer, porque eu não sou capaz. Ninguém te disse isso. Vai buscar dentro de você. Mas por que eu estou falando dessas questões emocionais? Porque essas questões emocionais, muitas vezes, tiram a nossa atenção do cuidado com o nosso corpo. E o autoexame é crucial para o diagnóstico. Então, liberte-se de qualquer coisa que te constranja, que te deixe inferiorizada. Liberte-se do medo de apalpar e encontrar um câncer. Liberte-se de tudo isso. E faça, no mínimo, semanalmente, esse autoexame. Faça por você mesmo. Outra questão muito importante nas nossas vidas é que o câncer não é o final. O câncer não é o fim da linha para ninguém. Por quê? E eu vou falar sobre dois aspectos, aliás, sobre dois aspectos, e um talvez possa escandalizar, mas é real. O primeiro aspecto, o aspecto da cura. Obrigada, querida. O aspecto da cura. Nós temos alguns exemplos, né, bíblicos de Deus agindo de forma muito direta na vida das mulheres, mas duas curas excepcionais aconteceram ali no Novo Testamento, realizadas pelo próprio Cristo. Lá em Marcos 25, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já não aguentava mais sofrer, aquela mulher já não tinha mais recursos para tanto médico, para tanto medicamento. Talvez ela já estivesse cansada, esgotada, também pela sociedade, porque nós mulheres sabemos o que é o incômodo que ela passava, o que é a limitação que ela tinha. Imagina essa mulher querendo trabalhar, imagina essa mulher querendo ter um filho, imagina essa mulher caminhando ali pelas ruas. Quão grande eram os conflitos que ela enfrentava. E ela sai por entre a multidão, destemida. Ela não estava presa em problemas emocionais. Ela não estava preocupada com comparação. Ela não estava presa a nenhum fator humano. Ela simplesmente sai entre a multidão e toca nas vestes daquele que podia resolver o seu problema. E quando ela toca, a fé dela era tão grande, a convicção dela era tão grande, a liberdade dela era tão grande que o próprio Cristo sente, reconhece. E ali ele realiza uma grande cura. Olha, irmã Rosana, mas tem muita gente que morre de câncer. Sim, e nós vamos chegar nesse ponto. Outra cura espetacular realizada pelo próprio Cristo, né, em Lucas 13. É interessante porque a Bíblia diz que ele chega na sinagoga, né, e ele vê uma mulher que está oprimida, encurvada há 18 anos. Eu não vou levantar aqui questões teológicas relacionadas a esse texto, porque nós sabemos que há aí muitas informações, mas eu quero apenas destacar a atitude dessa mulher. Ela não ficou distante do mestre.
ela não se trancou porque sentia feia, porque se sentia limitada. Mesmo estando ali atribulada, ela estava onde podia ser alcançada pelo Mestre. E Jesus olha para ela, né? E na sua onisciência, sabendo que teria problemas ali relacionados ao dia daquela cura, ao sábado, enfim, mas ele olha para ela e cura. Então, se tem alguém na nossa família, se tem alguém, ou se eu mesmo estou com diagnóstico, eu tenho que tocar no manto do Mestre. Eu tenho que estar onde o Mestre estará. E sendo a vontade dele, dentro do propósito dele, ele vai curar. Mas e aqueles casos que, de repente, não é o propósito do Mestre de cura? São casos, humanamente falando, cruéis, dolorosos. Mas também aqui, duas situações que, se não há uma cura física, nós ainda assim podemos louvar ao nosso Deus, porque há uma cura espiritual. No livro de João, capítulo 8, nós temos a situação da mulher adúltera. Pega em adultério, leva lá para apedrejar, vamos lá, vamos fazer uma armadilha para o Mestre, que agora ele não vai ter como sair dessa. E Jesus ali, tranquilamente, continua o que está fazendo e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, todos vocês conhecem o texto. Fica ele e ela, e o que ele fala para ela? Vais e não peques mais. Ali ele realizou uma grande cura. Ele salvou aquela mulher. Ele libertou aquela mulher do pecado. E o que isso tem a ver com câncer de mama? O que isso tem a ver? É que eu não sei se porventura passarmos por essa situação, qual é o propósito na nossa vida, mas eu sei que ainda que não seja um propósito de cura física, o Mestre tem uma cura espiritual. E essa não tem fim. João, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 6. Outra cura espetacular, a mulher samaritana. A mulher sofrida, com o cântaro pesado, andando ali pelo horário que a Bíblia cita, com o sol quente, talvez até para pegar menos, entre aspas, trânsito ali no poço, né? Não sei, digo eu, não o Senhor, mas pode ser que seja. Era uma mulher que tinha tudo para ser envergonhada, para ficar constrangida ali ante a sociedade qual ela vivia. Mas o Mestre chega, fala com ela, e o que ela faz? No final da conversa com o Mestre, ela baixa o seu cântaro e sai para falar da mensagem. Ali há uma grande cura, porque ela deixa ali o seu cântaro e vai para a cidade falar que o Mestre sabia tudo da vida dela e que ela não tinha falado. Que ele estava revelando-lhe toda a sua transgressão, ele estava revelando para que ele mesmo pudesse curá-la. E tanto ele curou, tanto ele salvou, que naquele dia, né, Jesus passou ali naquela região mais 2 dias, e muitas pessoas foram alcançadas através daquele testemunho maravilhoso. Aí eu volto a perguntar, mas o que isso tem a ver com câncer de mama? O que tem a ver é que nós precisamos fazer a nossa parte, como fez a mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos fazer a nossa parte, como fez a mulher encurvada. Nós precisamos nos cuidar emocionalmente e, consequentemente, nos cuidar fisicamente, realizar o autoexame, realizar o acompanhamento médico, mas, acima de tudo, nós precisamos da cura do Mestre. E se no final de tudo isso não for o propósito de Deus para a cura física, mas o propósito de Deus já foi realizado na cura espiritual, e no céu não há doença, e é para lá que nós vamos. Por isso é muito importante, e não há desculpas para que nós mulheres não cuidemos do nosso corpo, não tenhamos os cuidados médicos necessários, e, acima de tudo, não busquemos no Mestre força para que haja um equilíbrio emocional, a ponto de sermos impulsionadas
a nos cuidarmos. Autoexame semanalmente, no mínimo. A partir de 40 anos, procure o sistema de saúde e realize os exames. Faça a sua parte, porque o que passar disso pode ter certeza que o mestre já está providenciando para cada uma de vocês. Deus abençoe, irmãs. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu passo a palavra aqui a quem for de direito.